Paz do Senhor Jesus, amém, amado? Então nós vamos para a nossa terceira parte. Está o anticristo aqui na terra? Bem, amados, esse último império, essa última potência que vai tentar governar este mundo, não será uma potência criada através da conquista pela guerra, mas vai ser uma potência econômica, uma potência militar, uma potência política, feito por uma confederação. No começo, vai começar com 10 nações, como a própria revelação do Apocalipse, ela nos ensina. No capítulo 13 e no capítulo 17, nós temos informações da formação da primeira besta. No capítulo 13, nós vemos a descrição da primeira besta e da segunda besta. Porque essas duas bestas vão trabalhar juntas. Essas duas bestas vão ter um governo compartilhado. E vai ser a segunda besta que vai trabalhar, que vai apoiar a primeira besta. Segundo nos ensina a palavra do Senhor, nos revela a palavra do Senhor no capítulo 13 e no capítulo 17. 10 nações vão dar o seu poder a um líder. Hoje nós temos uma organização chamada Nações Unidas. E lá está reunida muitas nações. E nas Nações Unidas existem 15 conselheiros. 15 conselheiros. Hoje temos, só que existe 5 conselheiros permanentes e 10 que são escolhidos conforme a necessidade. Então são 15. Só que 5 são conselheiros permanentes. Então esses 5, eles têm a decisão final. Eles é que dão a sua primeira decisão. São esses 5 conselheiros permanentes. Que é os Estados Unidos, que é o Reino Unido, chamado Reino Britânico, a China, a Rússia e a França. São 5 países que fazem parte do Conselho Permanente da ONU. Então, amado, e tem mais 10, então são 15. Quando são para tomar decisões importantes para todas as nações filiadas às Nações Unidas, então se reúne os 15, mas tendo 5 conselheiros permanentes. 5 nações que fazem parte do Conselho Permanente da ONU. E 10 nações, eu acredito, dentro do Conselho da ONU, 10 nações que fazem parte das Nações Unidas, vão dar o seu poder, autoridade dos seus países na mão desse líder. Este líder também faz parte das Nações Unidas. Então, a nação deste líder é uma nação e o líder dessa nação vai receber a autoridade de outras 10 nações e essas 10 nações vão dar a sua autoridade a esse líder dessa nação e ele, então, ele vai receber essa autoridade durante 1 hora. Então, ele vai tomar decisões e a partir dessas decisões se dará início à Confederação Mundial de Nações. Ou seja, ele vai convocar as nações para que as nações se unam, para formar uma confederação de nações.
E ele vai se tornar o presidente dessa confederação. Aí nós vimos então que essa vai ser como a primeira besta vai se formar. Como diz na revelação do Apocalipse, no capítulo 13. Essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Elas têm pés de urso, tem boca de leão, e o seu corpo é semelhante ao leopardo. Isso nos mostra que essa besta, essa liderança mundial, então esse líder mundial vai sair do antigo Império Grego. Ou seja, vai sair da antiga cabeça. Então, a antiga cabeça, porque essa besta tem 7 cabeças. Então, a quinta cabeça, que não existe mais, que já não era, ela vai ressurgir novamente. A quinta cabeça foi ferida pela guerra, mas agora ela volta novamente. Agora, com um novo império, mas um império formado por uma confederação. E nós sabemos que o sistema político da antiga Grécia era formado por nações, ou seja, por estados independentes. Então, os gregos formavam estados independentes e esses estados independentes formavam a nação da Grécia. E cada um desses estados tinha o seu rei. Tinha o seu rei que governava o seu estado. E assim eram reis que se uniam para formar o país da Grécia. Até que esse governo grego foi unido através de Alexandre o Grande, que fez com que o Império Grego se estendesse, controlasse o Oriente Médio e foi até a África. Então, amado, vemos que a Bíblia está dizendo que o antigo Império Grego, que já não é no tempo que o Império Romano estava governando, no tempo que João recebeu essa revelação, o antigo Império Grego já não existia mais. Mas ele vai ressurgir no nosso tempo. É como se ele estivesse morto, como se ele estivesse ferido, e ele vai ressuscitar. Ou seja, como a Bíblia diz, ele foi ferido pela espada, mas ele vai ressurgir novamente. Ou seja, o antigo Império Grego vai ressurgir. Agora, não como um império criado pela guerra, mas um império criado por uma confederação. As nações, 10 nações, vão se unir e vão dar o seu poder a este líder. E esse líder, então, dará início à Confederação Mundial das Nações, que é chamado na Bíblia de a primeira besta. E vai ter o apoio da segunda besta. Quem é a segunda besta? Alguém pergunta. Porque segundo a revelação da palavra de Deus nos fala, que a segunda besta vai exercer o mesmo poder da primeira besta. Ou seja, esse último império vai ter um governo compartilhado com a primeira besta e a segunda besta. Só que a segunda besta, ela sai da onde? Ela sai da terra. Ela não sai do mar, ela sai da terra. Ou seja, ela vai sair já de um lugar estabelecido. Vai sair de uma nação estabelecida, de uma nação poderosa. Enquanto que uma representa, né, as águas revoltosas, uma multidão de águas, simboliza multidão de pessoas, de nações, a segunda besta já vai sair de 2 nações. Tanto é que a segunda besta, ela tem 2 chifres, simbolizando 2 nações, simbolizando 2 reinos. E essa segunda besta, segundo nos revela a palavra do Senhor, ela vai convocar as outras nações para apoiar a primeira besta, para apoiar essa confederação de nações mundiais.
Então, a primeira besta, junto com a ajuda, com o apoio da segunda besta, eles vão criar a Confederação Mundial de Nações. E diz que essa segunda besta, ela tem poder econômico, diz que essa segunda besta, ela tinha poder de fazer fogo descer do céu. Nós sabemos, amados, que a única nação no mundo atual que fez fogo descer do céu e consumir pessoas, a única nação foi os Estados Unidos. A nação americana foi o único país, foi o primeiro país a fazer fogo descer do céu e consumir a terra. Nós sabemos que os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas no Japão. Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E dizem que quando o poder dessa bomba descia sobre a terra, ela pulveriza, ela torna em pó os animais, as pessoas foram reduzidas a pó. E a radioatividade, irmão, ela é um calor tão imenso, é um calor tão grande, irmãos, que pulveriza tudo, que torna tudo em pó. Então, aonde a bomba caiu, no poder de explosão da bomba, aonde ela cai, ela transforma tudo em pó. E as pessoas que estão mais distantes são atingidas pela radioatividade. E muitas dessas pessoas ficaram doentes. E as que ficaram mais distantes são as que sobreviveram e que contaram o que eles viram. Eles viram uma bola de fogo descendo do céu, caindo sobre a terra. E quem realizou esse feito foi os Estados Unidos com a bomba atômica. Então podemos dizer que o líder que vai representar a segunda besta, ele vai sair da nação americana. Nós não sabemos quem será, mas será um líder e tem mais. Essa segunda besta, ela é semelhante a um cordeiro. Isso nos lembra o quê? O cristianismo. Então, essa segunda besta, esta nação, ela vai ser uma nação de religião cristã. Será uma religião cristã, uma nação da religião cristã, protestante, certo? Então, vai ser uma nação de religião cristã, uma nação que tem poder de lançar fogo do céu, uma nação que tem poder econômico, porque ela vai convencer as outras nações. Vão fazer uma imagem da besta. E essa imagem da besta, ela vai receber vida, ela vai receber autonomia. Mas nós sabemos, irmãos, que não vai ser uma imagem de metal, de mármore, de pedra, de ferro. Nós sabemos que é uma imagem virtual, é uma imagem moderna. Nós sabemos, irmãos, que hoje os Estados Unidos tem um dos maiores supercomputadores do mundo. Eu acredito, hoje também, algumas nações europeias também têm o seu supercomputador. O Brasil também tem. Algumas nações do Oriente também têm o seu supercomputador. A China tem o seu supercomputador. Então, o que vai ser essa imagem da besta? Vai ser a união de supercomputadores que vão formar um supercomputador. E ele vai ter inteligência artificial. E ele vai ter autonomia para decidir, para tomar decisões. Como diz aqui a palavra do Senhor, lá no capítulo 13 de Apocalipse, que vai ser dado vida à imagem da besta. E a imagem da besta, então, vai convocar, vai obrigar
as nações que fazem comércio com a primeira besta, que fazem comércio com essa Confederação de Nações Internacional, vai exigir que as nações que estão filiadas, que estão junto, que fazem parte da primeira besta, que apoiam a primeira besta, que estão filiadas à primeira besta, essa imagem vai obrigar as nações a usar o seu código. E nesse código vai estar o número e o nome e a imagem da besta. Hoje nós temos o QR Code. O QR Code pode ter o número, pode ter o seu número, pode ter o seu nome e pode ter também, né, a sua imagem. Hoje o QR Code é muito usado para fazer transações no mundo inteiro, transações comerciais. Então esta imagem da besta, ela vai obrigar as pessoas a usar esse código. Porque a nação que não usar esse código, ela não vai poder comprar e nem vender. Então as nações vão ser obrigadas a ter esse código. E as pessoas das nações que aceitarem esse código, então vai obrigar também os seus cidadãos a usar esse código para comprar e para vender. E nós, que somos servos de Deus, claramente não vamos aceitar, porque o Senhor já está revelando que esse vai ser o sinal da besta, e que nós, servos do Senhor Jesus, não devemos aceitar o sinal da besta. Nós não devemos fazer parte, né, dessas coisas. Nós devemos, sim, ser fiel ao Evangelho do Senhor Jesus, aos mandamentos de Deus. Então, amado, nós estamos vendo que a inteligência artificial vai ser usada, esse supercomputador, formado da união de supercomputadores, vão processar informações do mundo inteiro. Então, amado, vai ser uma coisa muito forte. Pode dizer até uma coisa poderosa humanamente falando. É por isso, amado, que a igreja tem que estar preparada. A tecnologia que hoje ajuda o ser humano a ter uma vida melhor. A tecnologia que tem facilitado a nossa vida. A tecnologia que tem ajudado os seres humanos na comunicação, né? Os seres humanos em falar um com o outro. Hoje você pode falar pessoalmente, olhando face a face com a pessoa, eu aqui no Brasil e a pessoa lá no Japão, eu posso falar com ela em tempo real. É uma coisa maravilhosa. A tecnologia de hoje, né, é maravilhoso. A tecnologia trouxe muito conforto, né, trouxe muita coisa boa, coisa maravilhosa, né, para os seres humanos. Hoje um médico pode fazer uma operação, ele estando num país, ele pode fazer uma operação no outro país, usando essa tecnologia, usando a tecnologia computadorizada. Isso é maravilhoso. Mas nós vemos que o anticristo e a segunda besta, juntamente com a sua imagem, a imagem vai ser um supercomputador que vai ser controlada por uma inteligência artificial. E ela vai exigir que os cidadãos que fazem parte da Confederação Mundial de Nações use o seu sinal, use a sua marca, né? Tenha o sinal da besta. Se você quiser comprar hoje, meu amado, nós estamos vendo que estão substituindo o dinheiro de papel, o de moeda e papel, estão sendo substituídos pelo cartão. Hoje, né, a tecnologia está avançando. Hoje você tem um cartão só de encostar. Você vai, encosta só o seu cartão e você já faz, e já paga a sua conta. Então, só que o cartão ainda é meio perigoso. A pessoa pode roubar o seu cartão e pode gastar todo o seu dinheiro. É por isso que as pessoas vão ter um chip
vai ter um sinal na sua mão ou na sua testa. Irmãos, você pode ter um QR Code na sua mão ou um QR Code na sua testa. E pode ser feito com uma tinta invisível. E ela vai ser, então, um sensor. Então, tanto para você entrar em bancos, para você entrar em mercado, para você entrar em vários lugares, né, você vai ter o quê? O seu registro facial. Hoje já existe. Você que tem conta em banco, você que faz as suas transações, você pode abrir, né, com a sua face. Então, eles registram a sua face, tem a sua digital e tem a sua face. Eles escaneiam a sua face ou a sua digital e ali você pode entrar na sua conta. É uma segurança. Então, o que está sendo criado como segurança vai ser usado no governo da besta para controlar, para saber aqueles que estão a favor ou aqueles que estão contra ela. Então, a vida para os filhos de Deus aqui na terra vai se tornar difícil. Não vai ser fácil. Mas nós temos que estar preparados para isso. Amém, amado? Se Deus deu a revelação do Apocalipse, não é para o mundo, foi para nós. É para que a igreja esteja preparada. Para quando chegar essa hora, irmãos, nós estejamos preparados. Nós estejamos com o nosso coração fortalecido, com a nossa fé fortalecida, né, no Senhor, sabendo, amado, que esse governo da besta vai durar pouco tempo, porque a Bíblia diz que será. Ela vai perseguir os crentes durante 3 anos e meio. Então será 3 anos e meio que ela vai perseguir os crentes. Amém, amado? Então, amado, será isso? Será só 3 anos e meio. Será o tempo que Deus vai dar. Esse será o tempo da grande tribulação que a igreja vai passar. E segundo o que nos informa a palavra do Senhor, no capítulo 13, ela vai fazer guerra contra os santos e ela vai vencer os santos. Isso quer dizer, meu amado, que ela vai ter uma vitória parcial. Então esse grande líder, com esse império, com a ajuda das nações, parece que ele vai ter vitória. Parece que ele vai vencer. Parece que os crentes foram derrotados. Então, muitas pessoas vão ser enganadas. Muitos vão ser enganados. Pela besta, pela segunda besta. Muitos vão até aceitar o sinal. Mas por quê? Porque não eram verdadeiramente, né, irmãos, servos do Senhor. Então, estejam preparados. A tribulação vai vir uma grande tribulação contra os crentes, contra os servos do Senhor. Mas você fique firme, seja fiel. Como nós vemos lá no capítulo 12, quando foi declarada a vitória, né, dos crentes. Fala que os verdadeiros crentes guardaram os mandamentos de Deus e a fé do Senhor Jesus Cristo e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, nós colocamos Jesus acima de todas as coisas. Deus é o nosso único e amado Deus. Deus é o nosso Criador, que junto com o seu Filho criou o universo. Junto com o seu Filho trouxe tudo à existência. Nós sabemos, amados, que essa tribulação vai ser por pouco tempo. Nosso Pai Celestial, junto com seu Filho, é o Senhor de tudo e de todos. Seja fiel. Não se deixe levar. Não aceite de nenhuma forma outra pessoa a não ser Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Venha a tribulação que vier, venha a perseguição que vier, seja fiel ao Senhor Jesus, porque a promessa do Senhor é essa. Quando o anticristo achar que ele está vencendo, que ele está se tornando o Senhor dessa terra, quando ele achar que está vencendo os crentes, que venceu os crentes, que acabou com os crentes, que acabou
com a fé daqueles que diziam que Jesus é o rei, que Jesus ia voltar, que Jesus ia buscar a sua igreja, ele vai achar que ele foi vitorioso. Mas quando ele achar que ele foi vitorioso, quando o mundo achar que agora eles estão na paz, por quê? Porque o povo que perturbava as nações foram destruídos. O povo que confessava Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, Filho de Deus, o único Senhor aqui dessa terra. Então, Jesus vai voltar. Amém? Ressuscitar os mortos primeiro. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e vamos subir junto, os mortos ressuscitados e os vivos transformados vão subir junto a encontrar Jesus Cristo lá nos ares e estaremos para sempre com Ele. Aí Ele vai descer e vai começar o seu reino milenar e nós vamos servi-lo de eternidade a eternidade. Amém? Então, se prepare para este momento. O momento está chegando, irmãos. Olha o que está acontecendo no mundo. Então, o cenário do mundo está se formando. Então, pode ter certeza. A vinda de Jesus está perto. Mas como Paulo nos afirmou lá em 2 Tessalonicenses, a vinda do Senhor Jesus será precedida primeiro pelo aparecimento do anticristo. O anticristo vai aparecer. Quando ele aparecer, ele vai perseguir os crentes, vai criar a tribulação. Mas em seguida, o nosso Rei Jesus vai voltar para essa terra. Primeiro, ele vai nos salvar, nos dar a vida eterna. Depois descerá. E vai começar o seu milênio. E nós vamos estar com ele, reinando de eternidade a eternidade. Então, que Deus te abençoe e fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, nos ajude a levar a palavra do Senhor, a levar esse consolo aos irmãos amados. Amém? Então, nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Então, amado, guarde bem isso. Compartilhe essa palavra. Nos ajude a levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a muito mais almas. Então, eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia, do canal Segredos da Bíblia, do canal da Vara Adonai e também Profecias do Novo Tempo. Então, essa mensagem você vai ouvir, né, no canal Deus da Bíblia. Amém? E também no canal Profecias do Último Tempo e Segredos do Apocalipse. Então, Deus te abençoe, meu amado. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, comente, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Fica com Deus.